Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Pessoas Normais. O podcast que é feito para agregar na vida de vocês, com os nossos sucessos e fracassos, com todas as nossas histórias, não só as nossas, como dos nossos convidados também. Porém, nessa segunda fase do nosso podcast, que a gente está se auto-entrevistando, a gente vai ter o do Clint já foi pro ar, né? Nosso último episódio se auto-entrevistando aí. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Pedrosa. Aqui comigo também o Klinger Fortes. E o nosso convidado de hoje, que vocês também conhecem, o Pablo Villa. Se apresenta um pouco aí, Pablo. Fala um pouco do o que tu faz, quanto tempo tu faz, o que tu quer fazer. Cara, dá um resumão aí, uma sinopse. Sim. Cara, eu tenho 33 anos, sou pai, sou casado, tenho 2 filhos, um casal. Eu sou empresário, né? Eu atuo no ramo imobiliário. Sou engenheiro civil de formação. Eu acho que posso dizer que eu sou um cara que ama a vida, né? De desfrutar da vida, assim, vocês me conhecem. E eu amo poder estar no ambiente e sentir a energia da parada e viver. Por exemplo, viajar e ter uma comida maneira. Eu provo a tripa do bezerro, entendeu? Eu gosto de viver a experiência da cultura para tentar entender, por que eles comem batata? Porque o pessoal do Peru come batata crua. Aí tu vê a história da batata, entendeu? Batata no... Caraca, eu fiquei com muito medo agora. Não, essa foi... É que ele acha que eu tô no churrasco. Eu gosto de viver as paradas assim, entendeu? Isso muito com a minha família. Vivo hoje pra colecionar momentos, entendeu? E como é que tu chegou... Conta um pouco da tua história aí. De fase escolar, faculdade. Como é que tu chegou na tua formação? Foi impecável. Acho que eu nunca fiquei menos de 4 minha vida todinha. No terceiro ano eu ia repetir. Aí eu fiquei de Summer Fest, né? Que era aquela prova depois da recuperação, mano, em física, velho. Eu sempre passei, velho. Chegou na hora de estudar, eu dava o gás, né? Meu irmão, no último ano, velho, eu tinha que acertar 3. Era tudo de marcar. Eu errei acertei menos de 3. Quando eu peguei minha prova, mano, eu falei, tá doido. Tu não estudou? No último ano, mano, eu tinha que chutar 10, eu vou acertar 3, né? Matemática. Só que era 25% de chance, né? A matemática não tava do meu favor aquele dia. Mano, o que aconteceu? O professor chegou pra mim, mano, de longe não é um cara exemplar, mas eu sempre fui muito respeitoso e tal, e nunca fui burro, mano. Quando eu estudei, eu fiz. Ele falou, bicho, vou te fazer uma prova aí, vou te dar 30 dias pra tu estudar e tal, mas tua média é 7, mano. Eu dei o gás, mano, era muito fácil aquela parada. Era tipo 3 fórmulas. Velocidade média, não sei o que, sorvetinho, sorvetão. Mano, eu olhei aquilo, eu falei, tu é doido, eu fui muito vacilão. Tirei 10 na prova, tipo, o professor me ligou, parabéns, tu passou. Aí eu, meu irmão, vou fazer engenharia. Por causa disso, tá ligado? Aí eu fiz engenharia, mas assim, muita influência do meu pai também, só que naquele momento eu tava muito indeciso. Mas eu acho que Deus me encaminhou ali pra... Eu tinha essa dúvida, porque tipo assim, o teu pai é da mesma vertente que você de trabalho. Ele é advogado, né? Mas investidor imobiliário. Pronto. A tua atual profissão teve relevância por causa dele ou não? Muita. Influência, né? Eu sempre quis suceder ele, né? É possível suceder uma pessoa como meu pai com outra profissão, velho. Como advogado, como contador, economista, sei lá. Não, mas aí eu te pergunto... a vontade de sucedê-lo deve com certeza ser pela admiração que tu tem por ele. Lógico, né? Mas assim, ele é muito parecido contigo em jeito? Não, totalmente diferente. Em negócio Não. Nunca pensou nesse embate que tu ia ter? Pra tu chegar muito. A conversar com ele no mesmo nível em questão de patamares de liderança da entidade ou da empresa, enfim? Muito diferente. A gente é muito diferente. O meu perfil de negócio é totalmente diferente dele. Ele é muito mais agressivo, no sentido de... Só que eu tenho muito mais apetite por risco, o que não faz sentido nenhum. Ele é agressivo para negociar algo, por exemplo, que ele tem. Tu negocia teu serviço de forma agressiva, certo? Só que tu tem um apetite por risco. Eu tenho muito mais que ele. Eu gosto muito mais de me expor a risco do que ele. Então, teoricamente, vocês dois são agressivos, porém... Ele é agressivo com o que ele tem e eu sou agressivo com o que eu não tenho. Entendi. Agora ficou mais claro. Eu sou agressivo com o que eu quero e ele é agressivo negociando o que ele tem. Mas talvez hoje, esse teu tipo, tempo assim, de gerar risco, de ir pra cima do risco, não é porque tu não tem? Eu penso assim, o meu pai, ele nunca
Ele é um imigrante. Ele veio pra cá sem falar português, chamava ele de espanhol turco toda a vida, sofreu bullying. Começou a vida só, vendeu o sofá, foi pro Paraguai, comprou uma Kombi. Com 24 anos pensava em suicídio, porque estava passando o Natal sozinho. E ele nunca teve a possibilidade de dar um step back na vida. Entendi. Então, será que não deve ser por isso, tudo que ele passou, o conservadorismo dele? Depois que eu entendi que tudo que ele sofreu, eu não precisava sofrer, aí eu me libertei de muita coisa, entendeu? Porque eu entendi a forma que ele pensa. Ele sempre arrastou corrente no deserto, passando sede. E eu não posso me apegar a essa gratidão, né? Que tem que ter, mas não pode me escravizar. Eu tenho que usar isso como um incentivo para eu desbravar outras paradas. Então, assim, as paradas para ele foram muito mais difíceis. Muito, entendeu? Ele passou perrengue pra cacete. É por isso que ele chegou onde ele chegou, porque ele pegou o caminho mais difícil, cara. E engraçado é que ele, assim, não é um cara que teve uma base a fé. A base foi o sangue, o suor e gritaria, mano. Foi a porrada mesmo, entendeu? Cara, mas pensando assim, geralmente quando o negócio é de família, tem muito mais atrito do que quando é uma coisa muito realmente mais empresarial. Quais dificuldades tu teve, assim, teve e tem, na verdade, pra gerenciar negócio, pra fechar contrato, como é que funciona isso? Sim, eu concordo. Visto que vocês têm um modo de agir diferente. Eu concordo contigo que é mais difícil, assim, os atritos da empresa familiar são mais difíceis. Só que assim, cara, a hierarquia ela tem que existir, pô. E eu respeito muito ele, e ele é muito democrático, entendeu? Então a gente não se desentende. Eu me frustro algumas vezes porque eu quero aplicar de uma maneira ou outra, mas... O respeito tá lá. Hein? Muito, pô. O respeito ele é muito além da minha frustração, assim. Algumas vezes eu vi que eu tava errado. E algumas vezes ele viu que eu tava certo. Eu já fui rebelde algumas vezes. Não fiz da forma que ele falou que só vou até aqui. Beleza, eu vou sozinho daqui dá pra cá. E eu fiz e deu certo. E chegou em situações do futuro que ele falou, pô, esse negócio que tu fez, vê se a outra parte não quer vender. Eu falei, não, pô, a outra parte acreditou em mim quando eu tava só. Então, assim, não é justo agora que a parada frutificou, eu tomar essa posição, entendeu? Mas assim, grato a ele por isso, porque a gente tá se desafia, pô. Imagina eu vou viver embaixo da asa do cara. Eu acho que ele quer que eu seja doido mesmo, entendeu? Ele não quer me ver embaixo da asa dele. E pra não ficar muito abstrato assim pra quem tá assistindo, o que tu faz, na verdade? Dá um norte aí. Cara, eu sou... esse investidor imobiliário é muito abrangente, né? Eu administro imóveis próprios, né? A gente tem uma base de imóveis de grande maioria comercial. Nosso foco é imóvel comercial, né? Então, assim, são pontos comerciais. Eu sei olhar para um terreno e eu senti, pô, aqui dava tal coisa. Eu busco com o menor recurso possível ter o melhor retorno possível a longo prazo, entendeu? Aí o retorno ele pode ser através de renda, de valorização. Eu busco isso, eu vivo disso, assim. Eu sou aquele cara do OLX, pô. O tio do terreno sou eu, entendeu? Só que eu tô tentando galgar um outro caminho agora, né? Estou galgando outro caminho, que é da incorporação. Que é basicamente, eu pego uma cartela de ovo, que é um terreno grande, e eu tento vender os ovos separadamente, os lotes, por mais dinheiro, a granel, entendeu? Só que para isso acontecer eu tenho que agregar valor no ovo, eu tenho que pintar ovo, eu tenho que dar embalagem no ovo. Seria uma construção de uma casa, por exemplo, de vários lotes? Não, a casa, eu não tenho eu não miro nesse no lote. Eu miro de lotes, Entendi. Porque a casa, eu acho que ela tem uma margem mais puxada e um risco maior, cara. E aí, no caso, o enfeite que tu fala é, tipo, ter um condomínio mais atrativo, uma área de lazer... Tem que ter bom senso, que vai realmente valorizar aquele pedaço de terra ali, isso? Porque, por exemplo, às vezes, pô, o cara tem um terreno e ele bota tudo do melhor, só que ele não consegue repassar o valor do que ele colocou em cima. Aí o que adianta, pô? O cara pegou um terreno, jogou e no final ele troca a cebola, empata. Minha intenção é com o mínimo de recurso possível, eu tento aproveitar o máximo da geografia do terreno. O recurso natural, pô, tem terreno que ele tem uma parte alta porque tem vista, pô. Pô, bota o mirante. Tem terreno que tem acesso à água, tem terreno que
tem vista pra alguma coisa, tem Eu terreno. entendi. Entendeu? Aí eu não quero inventar, eu fico vendo esse pessoal que bota praia, não sei o que, artificial. Meu amigo, isso deve custar uma fábula. Difícil repassar, pô. Nosso público aqui em Manaus, vocês sabem, meu irmão. O público aqui ele é na xepa, parceiro. É na xepa. O que tu vê como um público-alvo daqui do teu trabalho? O que seria um público-alvo pra ti? Parcela. Gente que compra parcela. Infelizmente. É uma realidade, tá? Do Brasil, mas de Manaus, o pessoal, ele paga a parcela e ele dane-se os juros. Enfim, eu posso pagar e tal. Obviamente eles acreditam no projeto, mas eu percebi que se tu não vender a parcela, o cara não se preocupa muito se é um bom negócio, na valorização, entendeu? Muita gente sim, mas a grande maioria, sendo sincero, compra parcela, velho. É tipo o ticket da tua aula, né? Muita gente vai lá, pô, posso fazer esse compromisso, entendeu? Aí quando tu chega no outro ticket, dificilmente de baixo vai pra cima, é outro público, pô. E no imóvel é assim, cara. O pessoal, se puder comprometer toda a renda com iFood, não sei o que, com Klinger, contigo, e botar um streaming, ele compromete. Eu tento fazer com que meu imóvel entre nessa brecha aí, entendeu? Do comprometimento de renda do cara. É um país endividado, cara. E falando de negócio assim, como posso dizer? De situações que tu já viveu. Fala um fato aí curioso que teve. Seja de um negócio difícil de fechar ou alguma coisa que foi mais marcante pra ti aí. Cara, vamos lá. Eu tenho algumas histórias interessantes. Deixa eu pensar em uma. Pensa na primeira que vem na tua mente. Na primeira? 5 segundos, 5. Tá. Eu tenho uma interessante. Quando eu fiz 18 anos, bicho, eu tirei meu Cresce, né, de corretor e eu, rapaz, mandei fazer uma faixa. Meu amigo, botei a faixa no galpão, meu pão não alugou, mano. Tipo assim, 7 dias, mano. Me ligaram 3 vezes, na terceira eu fechei e, na época, mano, 2011 era 20 pau. Aí era muito dinheiro, assim. Pô. Aí o que eu lembro? Qual foi a lição que eu falei, mano, eu vou ficar muito rico. Essa parada é maravilhosa. Eu achei que a vida era aquela porra lá. E, bicho, eu peguei aquele dinheiro, eu botei água no carro. Gastei, tipo... Eu gastei com tanta merda que... Mano, o carro bateu, estourou os aros. Tipo, rasguei só no ar de 8 mil reais. Tipo assim, aí o que eu lembro? Que eu fiquei num jejum de negócio, tipo, de 7 meses, assim, depois. E eu pensei, caraca, bicho. Eu vejo um cara, tipo, meu pai... alavancando o negócio diariamente, pegando a renda passiva e transformando em ativa, tipo juros compostos. Aí eu achei que eu ia ser um empreendedor, mano. Foi o primeiro dia que eu vi a parada de frente, porque meu carro quebrou. Aí eu não tinha dinheiro pra arrumar o carro. Aí tipo, o aro dos 4, um ficou inteiro, aí ele virou um... Aquele fundo de emergência nunca existiu. Nada, bicho. Mas esse é a merda de quem começa a ver dinheiro, né? Eu já passei parecido por isso. Tipo assim... Eu falo que quanto mais tu estuda, menos tu vai querer gastar. Uhum. Eu lembro que uma vez também eu peguei uma bolada assim, que eu gastei pouco, ganhei muito dinheiro, falei, porra, agora estourei, porra, foda-se. E aí tu vai e gasta, e depois tu fala assim, caralho, não era pra eu ter feito isso. Sim. E quanto mais tu vai estudando, mais tu vai entendendo de negócio, mesmo tu fala assim, tu começa a ter aquele capital de giro, Sim. começa a ver o que tu realmente pode fazer ali, né? Não, e tu vender um produto, alugar um imóvel... É uma sensação muito gostosa, mano. É uma sensação muito maravilhosa. Porque, tipo assim, cara... Aquela primeira vez eu fiz assinatória e... Meu que o negócio andou. Os dois queriam muito. O cara queria me pagar. Eu consegui... Do negócio, né? Muito. Eu consegui o negócio da vida do cara. E, tipo, foi maravilhoso. Cara, e hoje eu sei o trabalho que é, pô. O cara convencer alguém, a responsabilidade. E depois que aquele negócio fechar... Pô, tem que ficar uma amizade ali, né? Porque... Então, assim, porra, eu lembro muito disso como marco, mas eu também tenho muita gente, uma coisa que não é uma história, mas é um fato. Eu descobri que todo mundo que eu fiz bom negócio lá atrás, todo mundo me deu fruto hoje, cara, no futuro. Isso é muito doido. Gente que me reencontra, assim, com meus filhos e fala, caraca, e aí, Pablito, tá, olha aqui. Um dia desse eu fechei um negócio pra igreja há um tempo atrás, né? Aí um dia na reunião de negócio, o cara que tava na mesa falou, pô, eu lembro de pô, tu era bonitão e tal, e tu fechou um negócio
tu ganha uma parte da comissão daquela intermediação. Eu falei, sim. Pô, mano, eu estava na faculdade, pô. Achei do cacete aquilo lá, te admirei pra caramba. Pô, eu nunca pensei que o cara pensava isso, entendeu? Ficou marcado ali, né? Ficou, mas, pô. Tu tem umas... Aqui mesmo tu já falou, tem corte teu, inclusive, que tu fala da relação de ganha-ganha. Né? E esse teu jeito de trabalhar é muito bom porque tu cria legado, pô. Sim. Entendeu? Cria muito mais legado do que aquele cara mais agressivo, que quer mais o lucro, que visa mais o lucro. Porque na hora que tu fecha uma negociação de ganha-ganha, pô, querendo ou não, tu tá fazendo uma história ali que por muitos anos da vida do cara. E o cara vai lembrar, ele vai ficar com aquilo contigo. Então, já pensou numa mesa de negócio, que o cara te vê com bons olhos já lá de trás por culpa que tu fez agora, sim, tu já vai ganhar muito mais. Boa parte de uma parada que eu tô repetindo muito uma frase, eu tô vendo que é a consequência de... ninguém nasce sabendo, mas a gente vai no feeling de ser uma boa pessoa, né? Aí eu tô conseguindo falar hoje que eu tô vivendo a vida com propósito, né? Então, assim, eu consigo ver sentido, pô, na nossa amizade, pô. Sim. Entendeu? Eu consigo ver sentido nas possibilidades que a nossa amizade gera, pô. Fora o bem-estar de a gente ter um amigo pra contar e compartilhar uma parada, mas eu consigo ver um lado subliminar das relações, pô. E isso é muito legal, porque tu fica menos raso, pô. Tu realmente, tu quer ajudar a pessoa, tu quer amar a pessoa, tá ligado? Tu pode ajudar, tu tem o recurso e a pessoa precisa e tu faz com o maior prazer. E tu sente que tu pode pedir ajuda, pô. Sim. Entendeu? E tem gente lá atrás que eu acertei, mesmo sem ter um propósito, mas eu fui, baseado na minha criação, eu fui legal e gentilezas voltam. E o que eu não plantei de gentileza, eu busco resolver hoje, porque eu não quero que dê mais fruta ruim, entendeu? Entendi. Aí eu tô muito nessa vibe, mano, muito. E por isso que hoje eu te digo assim, eu já trabalhei, eu sempre trabalhei. Mas, assim, humildemente eu digo pra vocês, eu vou torar as alças esse ano. Esse ano, a partir desse ano, a minha vida vai prosperar muito, mano. Eu tô afirmando, tô profetizando. Nessa tua afirmação tem uma pergunta também. Dado a quantidade de gente nessa mesma área de corretor de imóveis, de possibilidades de negócio, o que atualmente tu tá fazendo para te ter um posicionamento de marca mais forte? Tu pensa nisso? Como é que... Tô precisando de ajuda tua. Entendeu? Porque eu preciso de ajuda, mano. Mas atualmente, o que tu tá fazendo? Nada. Como é que tu faz para captar cliente? Nada. Como é que tu tá gerenciando? Na verdade, tu vai dar um start para começar o plano, é isso? Pra falar a tá verdade... nessa? Não, mas tu tá falando que tu precisa de minha ajuda na parte do digital. Pronto. Mas eu falo assim, como é que tu tá gerenciando atualmente a tua marca? Contato, WhatsApp... Eu vou te contar, exatamente. Até aí eu preciso da tua ajuda. Só que vai ter um ponto que eu não preciso da tua ajuda. E isso tu vai precisar da minha ajuda. Tu vai precisar da minha ajuda. E vice-versa. Que é o seguinte. Eu tô conseguindo gerar impacto nas pessoas. B2B, entendeu? Sim. Só que eu não sei escalar isso. Eu perdi uma chance. Bota o governador comigo aqui. Entendi. Bota o prefeito. Bota. Assim, com todo respeito, não tem como a minha energia não contagiar esse cara. Não tem como, velho. Mas eu não sei isso escalar, entendeu? Eu tô te entendendo. Na verdade, assim, na conversa, tu cria um ambiente, tu faz o feeling acontecer e tu consegue passar o que tu sente pra pessoa. Entendi. Tem muita verdade porque eu acredito muito no que eu digo. Entendi. Eu vivo o que eu digo. Eu não sou hipócrita. Eu não sou uma casca, mano. Eu sou esse cara. Entendi. Quando vocês me convidaram pra fazer esse podcast, eu pensei, cara, é uma chance de, sei lá, esse podcast de escalar. Dando certo, alguém vai me ver como eu sou, porque não tem como tu ser verdadeiro em escala, eu imagino. Eu vou ter que saber jogar o jogo, beleza? Mas, porra, eu não vou fechar minha cabeça pra eu, pelo menos, aparecer pra terrenistas que vão ver o meu êxito no mercado e vão querer fazer um negócio comigo, entendeu? Eu tenho que, pelo menos, aparecer de uma forma assertiva, né? Que não seja pra muita gente. Eu não quero ser uma figura pública, mas eu quero ser alguém público na minha bolha, pô. Eu entendi. Entendeu? Entendi. Não, mas na verdade o escalonar é o seguinte, pô, não tem pra onde correr. Escalonar é network, é digital, né? O boca a boca que sempre aconteceu e aonde que tu anda, que ambiente que tu tá vivendo. Perfeito. Porque eu acho que são essas quatro, né? Faltou algum, será? Não, eu não tenho ideia. Mas assim,
São as 4 coisas que tu vai conseguir escalonar isso. Como tu vai atingir mais pessoas, aí depende do teu público, depende do público que tu quer atingir. Eu acho que o que falta pra ti é ser intuitivo no que tu tá querendo fazer. Porque assim, tu pode ter essas 4 coisas, mas se tu não tem um objetivo, se tu não tem um norte pra onde tu quer seguir, Isso. tu não vai fazer nada. É. Então, Eu tô tipo te assim, entendendo que existe um start pra tu fazer esse plano. Esse plano vai ter que ser criado. Tem um tempo para depois tu startar o plano. Por que a gente fala isso? Quando eu fiz esse podcast, eu pensei... Eu não queria 3 pessoas parecidas comigo. Eu queria mais... 3 não, mais 2 pessoas parecidas comigo. Eu queria 2 pessoas completamente diferentes de mim. E foi quando eu pensei em vocês. Porque eram vertentes muito diferentes, muito distintas do que eu faço, de como eu falo, de como eu ajo. E tu, cara, quando a gente começou a conversar, tu sempre foi um cara... Eu sempre falo isso. Eu nunca fui pra um churrasco do Paulo que tivesse as mesmas pessoas. Eu falo, caraca, mano, eu nunca consigo conhecer ninguém. Mano, quem é que vai? Não dá pra criar laço, né? Não dá, mano. Porque num churrasco o cara tá, no outro ele não tá mais. É muito louco isso. Rotatividade. Só que esse bicho, ele consegue falar de uma forma muito genuína com a pessoa. Ele consegue realmente falar com uma pessoa que ele nunca viu na vida e parece que ele é o melhor amigo daquela pessoa. Sim. E é por isso que eu acredito muito nesse ponto. E tu sabe que pegando um gancho teu, eu descobri uma alquimia, mano. Uma alquimia. De quê? Tá. Eu fui pros Estados Unidos agora com os amigos, né? Cara, eu não acredito muito nessa questão de pertencimento de ambiente. Eu não acredito nisso. Eu acho que tudo é uma questão de adequação. E... Exemplifica, só pra eu entender, que eu não te alcancei. Eu acho que a bolha por exemplo, do cristão, dá pro cara de fora entrar e do cristão entrar em outra bolha ali, transitar por ali. Na verdade, por onde ele for, ele consegue se adaptar ao ambiente. Se é um ambiente de rock, ele fica. Se é um ambiente de trance, ele fica. Ele só quer ver o ambiente e curtir o ambiente. Ele tá ali, ele vai ter que ver. Eu acho que é possível a gente pegar um pastor, botar nessa mesa e te bater um puta papo, velho. Aí a gente nos Estados Unidos chegou lá, pô. Tava com um amigo meu que é cristão, outro amigo meu que é pai de uma criança autista, né? Outro amigo meu, pô, que é um cara que tá em ascensão profissionalmente. Aí o outro amigo meu que morava lá, pô, cresceu no rock, mas tava com a mulher que ele achava ideal e tava naquela vibe de transição, de assimilar que ia ser pai. A gente fez um churrasco, mano. É tipo aqueles programas, mano. Pegou uma feminista e um bolsonarista e botou pra conversar. Pra mim, eu acho que essa alquimia, ela funciona muito. Por quê? A questão não é de tu botar os caras ali, é tu mediar essas conexões, tá ligado? Aí, a partir do momento que tu media, tu consegue extrair o puro suco da experiência ali. Porque tu pega um pouquinho de um de cada. Tu pega ali também além do pouquinho, tu pega assim os traços que tu tem no teu antagonista e vocês vão comunicar alguma coisa, entendeu? Aí isso quando acontece dá um choque, meu irmão. É top. Bom, mas eu vou te contar, isso é bom e gente, não mais velha, porque hoje em dia a idade não é nada, mas eu falo gente um pouquinho instruída, viu? E quando eu falo de instrução é de respeito e de conhecimento mesmo. Porque nem sempre uma pessoa totalmente diferente de mim, que tem um pensamento e vai ver eu falando, já aconteceu várias vezes isso comigo. Não vou mentir pra ti. Você acha? Olha aí, ó. Mas ele falou, exatamente, ele falou um negócio muito, muito interessante. Eu acho que se tu botar 2 pessoas completamente diferentes no mesmo ecossistema ali, vai dar um atrito. Claro. Não tem como. A não ser que tem uma pessoa que faça essa mediação mesmo. Claro, porque, por mais que haja respeito, tem essa divergência de opinião. E assim, quanto mais respeito você tem, mais fácil de você conseguir agregar conhecimento para outra pessoa vai ser. E ela vai ter que ter. Sim. Mas tem que ter esse mediador. Cara, eu acho que o mediador ele é importantíssimo nesse ponto. E eu consegui falar que tem uma vida com propósito. Mano, ter uma vida com propósito, bicho, é tu meio que entender um pouco da tua missão, né? E aí tu vai lapidando. Mano, eu não tenho dificuldade nenhuma de amar as pessoas, pô. Então assim, porra, eu amo vocês, pô. E eu amo o outro parceiro aqui que frequenta a igreja. Não tem como, mano. Sai guerra, pô. Não tem, velho. Sim. Entendeu? Não tem, macho. Eu sei o melhor de vocês, cara. Eu sei o melhor do cara. É mediação, mano. Tu é pai, ele é pai. Ô, pai, já começou uma Matrix, pô. Yeah. Só que ele vai ouvir teu ponto de vista. Existe algum o preconceito dele cai por terra. Mano, essa conversa começa 8 horas. Quando der 11 horas, mano, já tá todo mundo no Instagram se adicionando. E amanhã todo mundo combinando pra que parque da Disney a gente vai. Sim. E vamos pra Disney, mano.
ele sai melhor, eu saio melhor. Dizem que isso é como se fosse traçar um caminho com a lanterna nas costas, né, velho? Porque tu ilumina, tu pega até a maçaroca aqui, a grama alta, mas tem uma lanterna nas suas costas, velho. Aí esse cara sai, pô, mano, reformulei minha crença sobre o Cringe. O Cringe reformulou sobre o cara. E aí, mano? Mas foi que nessa semana que eu tive... Eu até comentei contigo, eu acho, cara. A gente tava conversando sobre religião, inclusive. Aí, uma conhecida minha falou de uma religião X, que ela não gostava e tal, por isso e aquilo. Eu já não concordei com ela, mas entendi o ponto de vista dela. Aí eu fui comentar desse mesmo assunto com outro conhecido. E ela já tinha ela era de outra religião, que não era das que a gente tava conversando. E aí ela, tipo assim, foi uma conversa que foi uma agregando a outra. Sim. Tipo assim, não foi nenhuma conversa de julgamento, foi mais uma conversa de conhecimento. Mano, quando acontece desse jeito, é muito bom demais, pô. Bom demais. É muito bom. Mas aí entra um ponto também, é tu ser genuinamente interessado naquilo. Porque, tipo, se tu só escutar a pessoa e depois querer rebater é uma coisa. Sim, não, sim. Tua opinião, né? Olha, eu fui domingo agora pra uma cachoeira e tal, aconteceu uma situação bem chatinha lá que meu amigo quebrou o pé e tal. E tá, na hora, vamos pro hospital, lá em Figueiredo, tudo mais, tranquilo. Aí a gente sentou lá fora pra esperar ele ser atendido. E eu fiquei conversando com uma enfermeira. E tava minha namorada, a enfermeira, e tava mais uma amiga e um brother. E aí ela contando como é que é o dia a dia e tal dela, não sei o que lá. Mano, eu achei aquilo puta interessante, entendeu? E a gente começou a conversar, ela disse que gosta de algumas coisas, eu também gostava, e começamos a conversar. Quando viu que não, mano, só tava nós dois conversando já, mano. Assim, ó, de cara a cara. Todo mundo aqui ao redor, assim, todo mundo só escutando. É. Então, quer dizer, cara, eu tinha conhecido ela naquele dia. Então, assim, o papo complementou tanto de eu estar interessado em saber quem ela era e o que ela fazia e vice-versa, que ficou uma conversa legal, parece que a gente se conhecia há anos, pô. Exatamente. Entendeu? E é uma parada muito legal, mano. Aí, muito massa. Essa conversa, ela chega num ponto que, falando sério, uma coisa é uma conversa, outra coisa é uma troca, mano. Sim. Aí, quando chega na troca, não tem como, mano. É muito interessante, pô. A troca, ela te prende, tá ligado? Tu fica ansioso pra falar e perguntar e saber. Mano, quando eu viajo pra fora, pô, quando eu fui na China, aí, porra, fui lá, né, e fui conhecer um industrial. Não, vou pagar um almoço pra vocês. Mano, o cara botou um ovo verde. Tinha ovo milenar o prato, velho, pra eu comer. Estragado, porra. Aí o cara botou na minha mano, todo mundo me olhando assim. Aí do lado tinha um empresário da Espanha, de Bilbao. Aí o cara, come aí, pô. Pô, o espanhol e o brasileiro são dois fuleiros. Combina muito. O cara não deu corda. Aí eu falei, mano, ele botou ovo pra ti também, tá? Ele não vai primeiro, mano. Eu fui. Mano, o negócio era até gostoso, assim, sabe? Era estragado. Mas era tipo assim, era tipo uma carne dry age, tá ligado? Era um ovo dry age, pô. Aí eu comi aí, mano. Resumindo, tinha um monte de gente, um chinês, mano, eu fiquei trocando ideia com o espanhol aqui meia hora, mano. Perdi o foco do industrial lá, tá ligado, mano? A gente comeu o ovo ali na putaria aqui, bagunçando, mano. E tipo assim, bicho, a gente viveu a experiência, pô. Sim. Tá ligado? Viveu. Aí o chinês até me ganhou, pô, vocês se deram bem e tal. Eu falei, sim, meu irmão. E tudo certo, mano. Tudo certo, entendeu? Pô, mas tem uma coisa assim, bicho. E óbvio que tu não precisa beber pra se divertir, mas eu acho que a resenha, quando a pessoa tá no álcool, ela é uma resenha muito sincera. Porque tora o filtro, né? Fisiologicamente tem explicação, pô. Tora o filtro. Fisiologicamente sim. Agora, a gente tem que crer que a gente é capaz de conseguir isso com certeza, não, com certeza. Não que a gente não vai temperar, mas tipo assim, dá, pô. Mas eu acho que é porque, tipo assim, o álcool, na verdade, ele tira um pouquinho do teu filtro, como você falou agora. Uhum. Então, assim, tu vai muito mais de coração aberto, pô. É tu saber fazer isso no teu dia a dia, pô. Mano, mas tu é prova viva. No dia no churrasco que a gente tava lá, tu tava bêbado. Eu acho que foi despedida de solteiro dele. Foi. A gente foi pra nossa praia, não foi? Mano, esse cara chegou no meu ouvido e falou 5 minutos que eu fiquei pensando 30 dias. Abriu os portais. Mano, 30 dias, tu tem noção? Eu digo, meu irmão, esse cara era de outro milênio, mano. Ele não pode, não tem como. Por isso que eu não posso beber. E aí, tipo assim, muitas das vezes ele tímido e tal. Meu irmão,
A gente desconhece o vagabundo, né? o Igor tem dessa mesmo, pô. Porque ele fica calado, pô. A gente acha que o cara é coitado. Pô. Aí do nada ele é o cara que mais fala de posto no net. Pô, quando ele falou, eu disse Parece assim... um assassino. Aí, irmão, você é bom, viu? Eu não me conformo, bicho. Esse bicho calado. Achando que pensando assim, que ia passar uma dificuldade financeira doida. Quando eu vi, bicho, cara agiota, pô, traficante, é toda minha 30 mil alunos. Cara, mas no mercado. vamos lá. Sobre experiências, assim, eu te acompanho, sou teu amigo. Me conta aí um pouco do que foi pra ti o método CIS que tu fez, né? E tipo assim... Não me conta o que era o Pablo e o que é o Pablo hoje. Eu não quero. Eu quero saber assim pontos que tu viu lá que, cara, poxa, Porra, mano. Faz sentido aí, né? É papo pra um portal aqui. Mas vamos lá, vou tentar abrir ele aqui. Mano, a parte de que eu me vi criança foi muito bom. Tu falou que teve experiência assim com o ayahuasca. Eu fiz no né? você. Não, na verdade eu fiz o você e tinha um rebuffing lá, que é quando tu vai na barriga da tua mãe, num estado meditativo, vai na barriga da tua mãe e volta. Sim. Entendeu? Mas tu não falou que tu conseguiu liberar um perdão real através do ayahuasca lá? Da ayahuasca, na verdade, foi um perdão de pai e mãe, que Isso. eu tinha, nem sabia que tinha. Exato, que tava Entendeu? no teu córtex pré-frontal lá guardado, né? Uhum. Eu tive isso, pô. Mano, foi rompimento. É por isso, assim, que eu entendo a galera que faz o ayahuasca e se mata, pô. Porque tu tem que saber entender o que tu viu, pô. Ou então não mexe, mano. Nessa caixa, não abre ela, parceiro. Não abre. O que aconteceu? Quando eu abri essa caixa lá, que eu me vi, assim, na meditação, eu me vi criança brincando só. Eu vi, porra, eu não entendia porque eu mijei na cama até os 3 anos, velho. Aí eu, fui vendo, mano, tive uma compaixão por mim muito grande, mano. Eu tive vontade de me cuidar, pô. Aí isso me rompeu, pô. Me rompeu. Eu tenho muito mais compaixão pelas pessoas, pô. Muito mais, mano. Por exemplo, assim, mano, dificilmente alguém ficou mais feliz do que eu quando o teu filho se aproxima de ti. Sim. Dificilmente. Eu por dentro aqui eu posso ter analisado, mas por dentro, mano. Eu tenho outro amigo que eu torço muito, assim, que a família dele se restitua, porque... Pela criança mesmo, pô. Não é pra gente adulto, pô. A gente tem que se lascar mesmo. A gente tem que se lascar, mas agora nossos filhos merecem o melhor. Eu ainda acho que depois a gente faz alguns cursos de autoconhecimento, a gente entende o seguinte: tu quer que aquele indivíduo tenha essa possibilidade porque tu sabe o que sofreu. Tu sabe o que a criança sofreu. Porque lá atrás, quando tu acessa o teu passado, tu sabe o sofrimento, tu sente a dor de novo. Porque tu vai lá no teu passado, tu volta a sentir a dor de novo. Tu é doido. Entendeu? Sim. Só que agora tu sente uma dor tendo a compaixão daquele indivíduo que era lá, que não é mais tu. Com certeza. Entendeu? Eu me vi brincando sozinho. Eu fiquei sozinho muitos anos sentadinho, mano. Muitos anos, bicho. E tipo assim, a minha mãe fez o que pôde ali pra aquilo não transparecer solidão, pô. Ela me deu muito amor, então nunca faltou. Pô, minha irmã também. E tipo assim, cara, mas a minha capacidade de amar as pessoas aumentou muito. De ficar feliz. Cara, fica difícil tu ficar triste por a vitória de alguém. Porque, bicho, às vezes essa pessoa que tá vencendo, tipo tu, mano, tu era essa criança, pô. Na verdade, tu precisa... E tu venceu, pô. E tu não vai mais fazer isso com os outros. Eu preciso de uma gente assim, mano. Tu precisa ter essa... rompe. Essa reflexão tua, que a grande maioria das pessoas não tem, né? Às vezes tu passa por um trauma e tu meio que abstrai aquilo ali da tua mente e não entende o porquê que coisas acontecem contigo no futuro. E esse é o ponto. Nunca é abstraído, sempre tá lá. Tá lá. Sempre tá lá. Tá lá. Mora em algum lugar. E isso formou uma crença em ti, pô. Isso formou uns trejeitos, enfim. Isso. Olha, no rebuff mesmo, o que aconteceu? Eu fui lá, quando eu era na barriga da minha mãe, e voltei. Esse trauma foi criado quando eu comecei a ter entendimento que eu morava com meus avós. Então, beleza, eu peguei e guardei isso. Quando eu fui acessar no rebuffing, eu desmaiei, pô. Porque era muito impactante, era tão impactante, e naquela época era 2020, eu estava no começo do autoconhecimento, que eu não tinha coragem de abraçar. Porque a gente abraça o trauma, né? Quando a gente volta lá, a gente abraça o trauma nesses cursos que a gente faz. Eu não consegui, então eu desmaiei. Então, quer dizer, e eu desmaiei 2 vezes. Entendeu? Então, assim, são 2 traumas que eu tenho muito grande que eu não consegui acessá-los. Entendeu? E eu fui psicólogo, isso, aquilo. Quando eu cheguei na ayahuasca, que eu já estava um pouquinho mais instruído, meu irmão,
Quando eu vi a parada, eu digo, tá aqui, é isso aqui, então vem cá, eu vou abraçar. Atacar. Hoje eu vou te vencer. Hoje eu vou. E pra vencer é um acolhimento. Isso. Não existe, não, eu não quero mais isso, não é não, mano. Tu tem que acolher a parada, irmão. Foi através do perdão? Sim. Foi, né? Sim. É isso. Que tipo assim, o perdão, sabe? De mim ter que perdoar eles. O agressor. Isso, entendeu? Que detalhe, eu nunca senti raiva porque fiz isso, porque o foco era que meu avô e minha avó me amaram muito. Então o que eles fizeram pra mim era pouco. Isso. Entendeu? E no fim tu entende que tu não quer se vitimizar, pô. Não, pô. Tu não quer. Só que tem um padrão positivo de como as coisas devem acontecer, velho. E tipo assim, se isso não acontecer, por mais que tenha substitutos, não é a peça original, pô. Aí o CIS, pô, ele através de desbloqueio, eu como cristão, ele me faz pensar que é o seguinte: quem é a minha versão que Deus fez, pô? Antes do meu pai, antes da minha mãe, antes da Evelyn, dos meus filhos. Quem sou eu? Quem genuinamente sou eu? Aí é essa busca que eu chamo de propósito. Tu entendeu? Então, assim, cada vez hoje que vocês precisarem de mim, vocês vão ter cada vez mais de mim, porque eu já vejo isso como um propósito, pô. Aí muita coisa faz sentido. Aí o dinheiro acaba virando, que era meu gatilho, desgraçado, acabou virando uma parada secundária. O dinheiro era, pô, o dinheiro me lascava como é que pode depender de papel, bicho? Hoje eu me pergunto, eu era muito burro. O dinheiro que era o meu gatilho, que era meu karma, hoje ele pra mim eu só penso, se eu tiver mais, mano, mais a gente vai... Mano, se eu tivesse grana, assim, boa... Ixi, tá doido, eu pagava CIS pra todo mundo nessa porra. Meu irmão, ninguém levava. Ninguém levava uma caixinha de cerveja pro meu churrasco. Tô te falando. Mas é porque assim, aquilo foi tão bom e revigorante pra ti que tu quer passar pra todo mundo, irmão. Sabe qual é o chato, mano? Eu tô tipo o testemunho de Jeová com meus amigos. Todo mundo eu falo, vai, mano. E essa que a galera não entende. Que eu não tô vendendo Rinodê pra ele. Eu só quero que ele sinta o que eu senti, pô. Ele nem responde, pô. Vagabundo. Aí eu sinto a raiva dele, esse filho da puta também não quer ser ajudado. Mas no fim, pô, tá ligado? Eu vi coisa que eles não viram, entendeu? Vou te contar uma coisa. Até no começo da nossa amizade, que eu comecei pros teus churrascos, pô, mas eu me tornei um amigo muito bom, porque nesse churrasco que eu fui, até hoje eu tô, né? Tá tranquilo, né? Não, mas a recorrência ela vai. Uma hora tu bate, porra, eu lembro de ti. Uma hora tu fala assim, caralho. Tipo assim, e na verdade a questão de tu falar pra todo mundo e tu querer que todo mundo sinta isso e tal, quando eu percebi, eu tava nessa fase também, eu parei. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a agir, falar frases, as pessoas isso, aquilo. Pronto, eu gerei curiosidade, entendeu? Talvez até seja um ponto passo pra tu conseguir começar a escalonar a parada, entendeu? É o que eu te falei, tu tem que ser intuitivo no que tu quer. Isso. Porque assim, não adianta nada tu falar uma coisa que... Do que tu passou, sendo que tu tá fazendo, não vai conseguir dar o pingo do i, entendeu? E sabe qual é a merda? Porque, tipo assim, o Clint foi a primeira pessoa que falou do CIS pra mim, foi ele. Mas ele não martelou. Quem martelou foi o Aquiles, pô. Aí, beleza. Aí, o meu sogro me presenteou e tal. Eu falei, mano, fui. Mas fui de coração aberto também. Meu irmão, já peguei numa lapada. Eu na primeira aula lá, não fizeram uma atividade lá que eu já vendo... Pô, um baitola tirou uma foto minha chorando igual eu tava entregue. Chega meio babava. Eu tava igual um leitão. Mandava uma mensagem 3 horas da manhã, irmão. Mano, e pai e tal. E não sei o que lá, eu digo, é isso, mano. É isso, mano, é desse jeito. Eu tava me escorrendo todinho no primeiro dia. Eu falei, rapaz, bicho, eu tenho que me entregar nessa parada. Porque é o seguinte, eu tinha consciência. Não vai ser como a primeira vez, pô. Entendeu? Não vai ser, eu vou fazer outra vez, posso me entregar mais do que na primeira, mas a primeira é tipo o primeiro amor, velho. Então eu vou ter que dar ali a lapada aqui. Aí eu fui, mano. Aí eu consegui ter acesso, velho. Eu tô longe de ser perfeito, assim, mas... Inclusive eu tenho que trabalhar muita coisa. Mas tipo assim, o Aquiles, que foi o que me deu o gás lá pra ir, ele tem um negócio, pô, que eu até falei pro Igor, que ele é altamente... tem muito apetite por risco, né? Ele vive 100% de alavancagem. Cara, não tem um dia que eu não gaste meia hora pensando no... Eu sinto, porque o negócio dele cresce muito rápido, mas deve muito. Então, assim,
isso é uma base de crescimento. Sim. Crescer devendo. Ele deve o que ele fatura no mês, então assim, eu não acho uma dívida ruim, né? Se tu estender a dívida, ela fica saudável. Cara, todo dia eu tiro assim uns 15 minutos, 20, 30. Mano, ele tem alguma parada no jogo do game dele que se ele acertar, ele dá certo. Tá, tipo o McDonald's quando descobriu que era imobiliário, eu fico pensando assim, tipo... Mas assim, eu acho que essa é a essência da vida, pô. Pô, eu olho pro Igor, olho pra ti, quantas vezes a gente não troca ideia, a gente se espreme, não sai nada, mas a gente tentou achar uma parada. Sim. Todo dia, mano, que eu tenho marco um churrasco, eu te juro, mano. Eu sinto que aquele dia, mano, é tipo, a gente vai ter que tirar um diamante, tá ligado? E o churrasco aí tem fases, né? Tem a fase que tu tá assim... É engraçado, não sei se já reparou isso. Chega todo mundo contido, legal, e aí, não sei o que, aperto de mãos, caralho. Aí vai pra segunda fase de churrasco. Que é o quê? Já tá todo mundo já metendo um dedo no cu do outro, tá dançando esse caralho. É uma merda doida, parece um monte de criança de 5 anos. Sim. Aí do nada, dos 5 anos, tá todo mundo falando merda, contando 60, piada. Tu vira pro cara dos 60. É. Já tá todo mundo sentado com seu copinho na mesa e falando de negócio. E aí? Sim. Aí, tipo assim... Se tu sobreviver até a terceira fase, pô. Tá tranquilo. Tu tira muito ouro dali, tu tira muito ouro dali, pô. É melhor que tem, porque, tipo assim... A última O é. pessoal começa a enfiar o dedo na filha do outro. É, né? pô. Mano, às vezes sai umas paradas Tu pessoal tá pesado. falindo porque tu faz pô. isso. Sim, pô. Sai uma parada muito pessoal. Tipo, aquilo que tava engasgado, pô, mano, tu tá liso porque tu gasta muito É, mesmo, pô. sabe? Tu só fala isso no terceiro estágio, pô. Se tu fala no segundo, vira porrada. É a bebida do filtro que, ó, corta, mano. Não tem bom. Só que a capacidade do cara de ouvir também melhora, né? Sim. Eu acho, né? Tem uns até que concorda, pô, mano, é verdade. Eu faço isso mesmo. Eu acho que ele tá desarmado de crença também, né? Daquele espinho, e ele consegue se ouvir, né? Ser um bom ouvinte. Cara, mas assim, eu acho que a gente tem muito medo de mostrar quem a gente é. Medo, vergonha, entendeu? E, tipo assim, os cursos, ele é basicamente uma cerveja que tu toma aqui a vida inteira. Por quê? Tu acaba com o teu filtro, irmão. Mano, vai gostar de mim quem me vê desse jeito. Quem não gostou, paciência, irmão. Mas Paciência. Eu vou até ser redundante de novo aqui. Mas o lance de ser intuitivo, quando tu pega um curso desse, do método CIS, é basicamente isso, pô. A tua ferida tá lá, pô. Sempre esteve lá e provavelmente sempre vai estar também. Só que nesse curso, tu tem alguém te levando a começar naquilo. Sendo intuitivo contigo, falando, Te cara... conduzindo, né? Te conduzindo, pô. Mano, eu vou falar o que eu meto isso aí de uma forma maravilhosa, mano. Mano, essa aqui... Quem conhece essa música vai pegar a vibe. Olha o privilégio que eu tive ontem. Eu tava com meu filho no carro e eu botei a Aquarela do Toquinho, Aquarela do Brasil. Ele ouviu comigo de primeira e ele entendeu a música. E eu fui explicando, tá vendo, filho? Quando uma folha qualquer, eu desenho o sol amarelo. Isso é tua criatividade. Isso é o que tu sente. Eu fico vendo tu fazendo barulhinho, soldadinho, acreditando, aquilo acontece. Mas, filho, vai ouvindo a música. Aí uma hora ele fala, e descolorirá, né? Aí eu falei, filho, o descolorirá acontece quando a gente cresce. Essa é a melhor fase da tua vida. Aí ele se emocionou total, pô. E eu expliquei, aproveita. Por isso que quando tu tá desenhando, filho, tu chega antes de fazer a tarefa, eu deixo tu desenhar. Por isso que no teu quarto novo eu tô fazendo uma prancha de desenho. Porque eu guardo todos os teus desenhos, papapá, beleza. E ele entendeu de primeira a mensagem. Logo em seguida, grata surpresa de Deus da vida, eu ouvi uma música chamada O Caderno, do Toquinho também, que fala sobre o crescimento do filho e meio que, tipo, aquele jeito manhoso de não me deixa de lado, filho, tá ligado? Mas a gente sabe que tem que voar. E eu não mandei, eu não gostei dessa música pulando. Eu senti uma vibe de quê? De mandar pro meu pai. Apesar de ele não ter me acompanhado próximo na infância, eu já perdoei ele, tá ligado? E eu sei que na cabeça dele, quanto mais coisa eu mando pra ele assim, mais ele sente que fez parte. Cara, se ele fez ou se não fez, não importa. Eu quero que ele sinta que ele fez, mano. É isso que a gente aprendeu lá. Sim. Entendeu? Então é o seguinte, o meu pai conta história minha mãe contando pra ele sobre quando eu competia, ele conta pros amigos dele como se ele estivesse lá, pô. É o que método vocês falam, pô. Uma crença acontece. E aí o que acontece? Eu não vou ficar remoendo, pô. Eu só vou perder meu pai, pô. Ficar mais longe dele. Aí o que acontece? Eu tento alimentar essa parada aí, porque, meu irmão, eu não quero que ele se puna.
Ele tem que se perdoar, mano. Na verdade, a gente vai fazendo as coisas, né? E, cara, é interessante. Meu filho tava comigo lá em casa e tal. Aí, cara, eu podia muito bem botar ele no computador, podia botar... Não, filho, eu vou plantar uma árvore, bora lá, tal. Meu irmão, ele, pai, tá, pai, botou. Aí, era pequenininha a árvore. Aí passou, acho que uns 2 meses, 3, por aí. Aí ele foi de novo lá em casa. Eu digo, olha só o tamanho que tá, cara, já cresceu tudo isso, papai, e tal. Já cresceu tudo isso. E tal, e hoje a árvore fica na frente da minha loja. E assim, cara, aquele tipo de memória que foi memória de meia hora, 1 hora só a gente ali, só plantando e tal, mano, isso fica na cabeça da pessoa pra sempre. Tem o valor. E se ninguém corta a árvore. Pra sempre. Entendeu? Eu não preciso estar ali 24 horas do dia fazendo com ele alguma coisa, sendo que eu fiz uma coisa que foi uma construção. Sim. E isso eu já percebi. O que fica mais guardado na mente da gente quando é pequeno e tal, é a construção que tu cria com aquele ser que tu ama. Entendeu? Uma construção de uma árvore, tu pregar, sei lá, tu pregar uma parada, um móvel ali, que aquele ali quando lembra, ó, é aquele ali, ó, eu tava com ele e tal. Esses tipos de memória agregado com a pessoa que tu ama, mano, isso perdura pra sempre, mano. Pra sempre. Pra ti é conveniente amar um filho, certo? Com certeza. Pra ti é conveniente amar teu pai, tua mãe, tuas irmãs, tua esposa, né? E vocês já pensaram se é conveniente amar quem não é conveniente? Faz sentido pra vocês? Sim, com certeza. E vocês conseguem? Com certeza. Tu consegue? Sim. Acho que eu preciso consegue amar quem é diferente pra ti? Quem te faz Por mal? exemplo, tem um cara que ele é inconveniente, fala alto, fala besteira, nananã, mas tu aí ter compaixão de entender por que ele é desse jeito. Ah, sim. Entendeu? Não, e se a pessoa fuleirar contigo, bater teu carro, tu tem que amar. Na verdade, isso? mas é tu Sim. querer se colocar no lugar da pessoa também. Total. No primeiro momento, eu Você acho que entende é... isso? Sim. Tu consegue isso? Aí que tá a parada, mano. Eu consegui agora, entendeu? Aí é que tá o propósito. Cara. Total. Uma pessoa Total. até postou um negócio, cara, como é que a gente não se compadece? Entende? A gente pede recursos, tem, e não transborda a parada. Aí, porra, que prazer tem acumular recurso, pô? Só um gap aí que é o seguinte, tu não precisa amá-lo toda hora, mas naquela situação que tu era pra ser enérgico, tu foi lá e acolheu. Claro. E dali ele continua o caminho dele, tu continua o teu. Isso. Entendeu? Não é, não, vou trazer pro meu, mesmo que ele seja assim e tal, mas vou trazer pro meu meio de amigo, vou ficar aqui com ele. Não é isso. Entendeu? É amar e ter compaixão da ação porque ele é desse jeito. Beleza. Eu tinha uma dúvida nisso aí, mano. Sim. E por muito tempo, eu amei muita gente que eu não precisava. A gente tem que amar um chefe fuleiro. Entendeu? Eu amei muita gente que eu não precisava. Por exemplo, eu aceitava. Eu acabava perdendo a minha energia e meu tempo. Sendo que eu podia muito bem dar aqui um sentimento maior para uma pessoa que recebe total. Mas isso que eu tô falando. Tu acabou de falar que tu vai ajudar um grande amigo, vai amar um grande amigo esse final de semana. Tu podia estar com tua namorada, que tu tá apaixonado, mano. Sim. Tu vai abrir mão de estar com a namorada do teu filho pra tomar um amigo. Sim. É tipo isso. Tudo bem, ele é conveniente, ele é. Mas eu acho que o ápice é a gente conseguir, espera um pouquinho, eu vou dar uma pra outra pessoa e conseguir sair da conveniência, pô. Entendeu? Eu tô muito nessa vibe. Aconteceu isso domingo. Domingo eu tava lá no hospital, como eu te falei, com meu amigo, e vi que o caso dele era muito grave. Eu podia muito bem pegar, não, bora fazer o seguinte, vamos voltar pro sítio. A gente espera lá de manhã, a gente vai embora pra Manaus. Não, mano, não dá. Eu deixei minha avó no sítio, eu tava com a minha namorada do meu lado. Eu disse, não, calma aí, o cara que tá precisando de ajuda, pô. Entendeu? Bora embora pra Manaus direto. Foi embora, cheguei no 28, dei entrada bonitinho e tal, pá, sei lá. Quando ele terminou 2h30 da manhã, eu falei, vó, tá tudo bem já comigo e tal. Que pena que eu não consegui ficar mais tempo com a senhora, mas final de semana tem mais, pô. Mas a prioridade era aquele amigo, pô. Sim. Eu não amo mais o meu amigo do que a minha avó, pô. Isso não existe. Não. Só que a circunstância era eu ter que agir ali, entendeu? Exatamente. Então tu entender ponderar isso aí, pô, sim, é muito top, mano. Muito top. O próprio Igor, pô, ele fez um vídeo uma vez, deu uma doida nele, pô, pra falar da mãe dele, pô. Entendeu? Aí é o seguinte, o que eu tirei de lição daquilo ali foi um absurdo, pô, porque o Igor, ele busca ser comunicativo, né? E ele na internet consegue ser, mas pessoalmente ele é bem na dele e tal. Aí, pô, ele foi na internet, falou da mãe, tá ligado? E tipo, aquilo pra mim, mano, foi uma parada muito... Porque eu sou o contrário, pô.
Eu sou aqui na frente, eu não tenho bronca em me expressar em nada, mas quando chega na internet, aí naquele momento, apesar de eu não ter a cabeça que eu tenho hoje, eu entendi uma parada. Caraca, bicho. Aquele bicho todo desengonçado me deu uma Matrix aqui forte, mano. Aí assim, o propósito é o quê? Pô, eu quero mudar a gente, quero impactar pessoas também, né? E eu de lá, eu tentei, né? De forma muito ruim, mas eu tenho no meu córtex aqui que eu tenho que tornar isso melhor, velho, tá ligado? Tu fez aquilo com que propósito? É isso que eu ia falar agora. Vou falar de novo. A minha frase do podcast é ser intuitivo no que tu vai fazer. Tu quer me deixar bolado, puto, alguém postar aquela foto póstuma se declarando pra pessoa. Ô, fulano de tal, assim, assado. Cara, não vai ler. Eu não gosto disso, eu não gosto. Quando eu pensei no vídeo, tanto que até no vídeo mesmo eu falo que eu esperei 1 ano pra eu poder gravar aquele vídeo, que era pra eu realmente entender o que tava passando dentro de mim e falar de forma sincera, falar o que realmente eu tava pensando. Eu não fiz aquele vídeo pra minha mãe. Eu fiz um vídeo pra falar do que aconteceu com a minha mãe, do que aconteceu comigo e a minha mãe. Mas por que eu fiz aquele vídeo? Eu queria que outras pessoas conseguissem ver aquele vídeo e conseguissem tirar alguma coisa de proveito daquilo. E tu conseguiu comigo. Exato, não. Quanto mais pessoas conseguissem ver aquele vídeo, é um vídeo acho que de 20 minutos. Mas tem um contexto que eu fiz aquele vídeo exatamente pra... Aproveite, e é uma coisa que eu falo incisivamente nesse vídeo. Aproveite os momentos bons com quem você ama. Não desperdice tempo. Aproveite. Porque assim, eu até conversei com o Pablo essa semana. Que eu falei assim, mano, da tua família, tu, teu pai, tua irmã, tua esposa, teus filhos, quem tu acha que vai morrer primeiro? Ele, eu acho que fulano vai primeiro. Eu falei, cara, essa é a merda, a gente não sabe quem vai. Não tem uma ordem pra isso. E o quanto antes tu conseguir aproveitar isso, melhor. Ia ser intuitivo nesse sentido. Quando eu gravo meus vídeos de podcast, gravo meus vídeos no Instagram, quando eu penso em me projetar pro futuro, quando eu penso em ganhar mais dinheiro, não é o dinheiro em si. O dinheiro, como o Clindy falou, é um meio. Mas o quanto eu consigo aproveitar com as pessoas que eu amo. O quanto aquele dinheiro vai me possibilitar ter tempo. Sim. Tem uma frase que o pessoal até fala, né? Que dinheiro não compra felicidade, mas dinheiro te compra tempo. Tempo com família, tempo com filho. Não, mas possibilita, pô. Quando você tem... Eu falo que eu trabalho não para ter dinheiro, eu falo para sobrar dinheiro. Sobrar para quê? Para eu não precisar. Não precisar quando meu pai estiver doente, eu ter como sustentar. Isso. Como eu conseguir viver um período de férias com a minha família toda reunida ali. Sim. Se eu conseguir proporcionar isso, que nem você falou. Quanto mais você consegue transbordar, porra, melhor. Mano, e olha a vibe assim, pegando o teu gancho, né? Tu falou da tua mãe, tá, beleza. Como chama a tua namorada? Juliane, né? E a Larissa. O que transcende é o seguinte, porra, bicho, vocês são dos caras que eu amo, pô. Aí, pô, vejo vocês felizes. Eu já amo a mulher de vocês, mano. Aí, o que eu queria dizer pra vocês? Pô, velho, vocês têm que dar certo, seus frescos. Pra gente viajar, alugar uma casa na Europa, pô. E fazer um churrasco e tomar um vinho, mano. Tipo assim, mano, a gente tem que trocar essa ideia em outro nível. A gente tem que ter o... Pô, a gente não pode morrer no churrasco, mano. Entendeu? Não é justo com a gente, velho. Tu faz uma coisa, bicho, que hoje em dia eu faço de forma quase que inconsciente. Esse bicho sempre foi assim, tipo de querer, como posso falar, ajudar as pessoas. Sim. De forma muito genuína. Eu aprecio pra caralho assim, tipo. E às vezes quando eu converso com alguém, eu sempre tenho esse negócio de falar assim, pô, cara, tem tal caminho, tu pode vir por aqui, ó. Dá pra te vir por aqui. Só que como você mesmo falou, o cara vai olhar e falar assim, tá bom. Se ele te caguei, foda-se. E te dá uma raiva, isso é uma coisa que eu tento trabalhar na minha cabeça, que eu fico irritadíssimo, que eu falo, filha da mãe, te move, caralho. Porra. Pra dieta. Não, e às vezes é questão de vida mesmo, pô. É um ato só que a pessoa consegue fazer e mudar um... Sim. Vou contar uma intimidade pra vocês que é até engraçado. Esse final de semana foi muita onda. A minha avó tá sozinha no sítio, então todo final de semana eu tô indo lá pra ficar com ela. E tal. E faz muito tempo que eu não ia no sítio. Então quando eu vi, pô, minha avó tá sozinha, não, agora eu vou lá. Eu preciso se fazer presente. E esse final de semana tava minhas 2 tias, minha mãe e a minha avó, tudo junto. As mulheres da família e tal. E, meu irmão, eu achei aquilo muito top. O pessoal, eu levei 2
2 casais de amigos foram pra lá também, ficaram da churrasqueira de gente, segura aí. Olha só o que eu fiz, cara. Inconsciente. Eu não tô largando você, mas segura aí, porque aquela reunião ali, ó, é muito rara. Eu preciso estar lá. Beleza? Não, fica à vontade. Mano, eu fui lá. Pô, as 4 mulheres da família, mano. Rolou fofoca e rolou cabeça de todo mundo da família. Mas um momento. Total. Tu tá entendendo? E outra, eu tô com uma parada que eu nem quero mais registrar. Hoje meu telefone... Eu também não. Hoje meu telefone usa pra realmente ligação e o WhatsApp quando eu preciso resolver alguma coisa. Mas antigamente, não, bora tirar uma foto. Hoje em dia, eu quero só sentir aquele momento, saca? Tu tá entendendo essa parada? E eu digo, caraca, mano, olha só, tá todo mundo reunido aqui, pô, vou sentar aqui. Ah, isso, aquela, e psica, e não sei o que lá. Cara, aquele domingo pra mim foi perfeito, entendeu? E todos meus amigos estavam ali, pô. Tinha uma galera ali, porque tava comigo, entendeu? Até minha namorada ficou lá com eles. E eu fui lá, ficar com a minha família, entendeu? Então, tipo, essa prioridade que a gente tem que ter, que a gente tem que saber, não é porque eles vão primeiro, na ordem cronológica é que eles vão primeiro. Só que o momento, pô, a importância daquilo, cara, que a gente tem que definir. E ter a consciência situacional que aquilo foi um presente, né? Um presente! Aí cara, eu fui abençoado com esse momento. E não vou desperdiçar. Quando vocês começaram a falar isso, eu lembrei, cara, eu nem percebi. E vamos mais longe. A pessoa não precisa morrer pra te perder esse momento que ele tá falando. Não. Às vezes, um fato de você morar em outro lugar, ou trabalho, tudo isso influencia muito. E se tu não aproveitar esses pequenos momentos... Sim, pô. A minha mãe não precisou morrer pra eu entender o teu vídeo. Sim. Mas a minha ideia do vídeo foi exatamente essa. Eu quero que você consiga entender isso antes que aconteça. E baseado na minha mãe não precisar morrer pra que tu entenda. Tu entende porque eu falo tenha filho? Sim. Mesma vertente. Tu tá ligado? Tu não quer meu bem e tu não quer que eu sofra o que tu sofreu, mano. E eu tô falando, mano. Teu filho é um bombonzinho, mano. Tem o seu, tá ligado? A vida... Mano, essas contas que tu faz, elas são banais, mano. Não é? Tipo, não existe conta com filho, pô. Esquece, mano. Esquece essas paradas tudinho, mano. Tu não sabe nada, mano. Vai dar certo, pô. Vai nascer, mano. Não tem outra, mano. Eu acho que assim, esse negócio de... concordo, tem que ter um tempo pra viajar, viver um pouco, né, o casal e tal, até porque os filhos vão embora depois, né, então assim, pô, tu não vai estar enxuto toda a vida, daqui a pouco tu tá careca. Mas assim, mano, vai lá, pô. Não, mas vai de cabeça aí, abre o coração. Pô, tô adorando esse bicho, a gente um dia no post lá, trocando uma ideia. Era a possibilidade do filho dele. O filho dele tá aqui já, pô. Deu certo. Sabe, tá com ele. E tipo assim, não só do filho, mas eu vou te contar mesmo da tua convivência com a tua esposa, que hoje tu casado e tal. Tipo assim, curta o momento que for, mas pense que aquele bombonzinho ali, ó, ele vai ser o tempero da relação. Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade. Não vou tirar o trabalho. Tem trabalho, tem. Só que a troca, entendeu? Meu irmão, é teu ali, ó. 50% é tu ali. Quando tu fala eu te amo, e quando vê eu te amo, é tu falando pra ti, pô. Tem noção? Tipo, caraca, meu irmão, tu fica louco, entendeu? Rebote, né? Meu irmão, é muita onda. E o desculpa papai. Aí tu fica mal porque ele pediu desculpa, que tu não queria pra ele. Tem que melhorar. Pô, será que eu tô humilhando meu filho aqui? Tá ligado? Cara, esse sentimentozinho assim, cada um desses é surreal, mano. E aproveitando que a gente tá quase no final aqui, mas... Exatamente. Pode fazer a pergunta que eu tenho... Não, faz a pergunta ainda. Essa pergunta vai dar a minha resposta, pode fazer. Como assim, não entendi? Tu vai me fazer a pergunta pra dar uma deixa? Vou deixa pra te... Pode fazer. Pensando em família, pensando em trabalho, pensando em memórias póstumas, que seja... que frase tu deixaria aí pra gente hoje? Falando de todo o teu mindset aí que tu tá... Pois é, eu tenho uma legal. É o seguinte, gente. Não se preocupem. Entendeu? Deus tá cuidando de tudo, pô. Já deu tudo certo. Não é complicado. Basta, bicho. Você seguir uma cartilha. Essa cartilha, cara, basicamente, ela vai te dizer pra tu não fazer coisas que machucam outras pessoas, pô, que prejudicam outras pessoas, coisas que não são boas, pô. Porque se tu seguir a cartilha, o ideal é seguir ela o melhor que tu puder, mas se tu seguir ela 70% bem, as consequências boas não tem como não acontecerem, pô.
Independente de ter um filho liso, de tu ser demitido, não tem, cara. Tu vai perseverar e tu vai dar certo na frente. Eu nunca vi uma história de sucesso sem um histórico de fracasso. Eu contextualizo isso como viver de acreditar. Totalmente. Entendeu? Se tu faz certo, não tem como dar errado, pô. Não tem como dar errado. Ah, mas tu tá vivendo certo aqui, tu tá se ferrando. Tu acha isso. Isso aqui é um processo pra dar certo. Só. Isso. Viver de acreditar. É a fé, pô. Eu sintetizei nesse viver de acreditar, porque muita gente diz, Clint, tu é doido. Digo, tu não tá vendo? Aí depois de um certo tempo, cara, mano, o que falou é verdade. Uhum. Entendeu? O viver de acreditar não é pra todo mundo. O pote de ouro não tá naquele arco-íris longe, não. Ele tá dentro de ti, Não, pô. ele tá. Entendeu? Ele tá dentro de Ele ti. segue contigo. Não complica, mano. Não prejudica ninguém, macho. Não deseja a mulher do outro. Não deseja o cargo do outro. Cara, não deseja, velho. Quando o outro der certo, comprar o carro que tu queria, comemora. Aprende. Que vai dar certo. Ponto. E é isso. Perfeito. Pau! Meu irmão. Pablito tá diferenciado depois desse Diferenciado, método CIS, né, cara? Voltou outra pessoa. Voltou. Galera, estamos finalizando mais um episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tirado coisas positivas e que tenha agregado na vida de vocês, como eu sempre digo. E sugestões de convidados, de temas, deixa aqui nos comentários, nos sigam nas redes sociais também. Tem alguma coisa a acrescentar? Cara, só muita paz, muita saúde, muita positividade pra vocês. Faça o melhor pro outro também, não só pra vocês, que egoísmo não leva a nada. E muito obrigado aí pela audiência de vocês sempre. Valeu, pessoal. Próximo episódio, nosso próximo convidado fica suspense. Vai ser legal. Vai ser bom. Conhecimento aí pra gente. Até mais, galera. Valeu, galera.